se você colocar esses 5 passos em prática, hoje, a partir de hoje, você vai ver o seu inglês melhorar. Você vai conhecer o desafio que fez um dos alunos entender melhor a reunião de trabalho após 6 dias fazendo. E o outro aluno disse que agora ele consegue travar menos na hora de ler inglês e ele falou isso após 10 dias de desafio. E não é só eles que estão fazendo esse desafio, não. Eu também tô. E hoje eu vou te contar como funciona esse desafio e como você pode usar ele para melhorar o seu inglês em 75 dias. Entendendo melhor as suas músicas e séries, travando menos e cada vez mais falando com mais confiança. Mas eu já vou te adiantando que esse desafio não é para todo mundo. Não é, por exemplo, para você se você quer um método milagroso que vai te fazer aprender inglês assim, sem esforço nenhum. Porque ele exige sim que você se esforce. Até porque o desafio dura 75 dias, então você vai se dedicar no mínimo por 75 dias, né? Mas a parte boa é que você tem um tempo mínimo de dedicação diária, 10 minutos. Então ele acaba sendo para todo mundo porque eu acho que todo mundo tem esse tempo, né? Mas primeiro eu quero te mostrar que ele traz resultados muito interessantes. Por exemplo, a Camila. Ela tinha dificuldade de estudar inglês e ter constância no inglês. E ela já passou dos 10 dias de desafio e continua firme. Teve até gente que teve inglês elogiado pelo professor, dizendo que melhorou muito em pouquíssimas semanas. E claro, muita gente sentindo muita alegria por ver o inglês melhorando a cada dia que passa. Todos os dias eu leio essas mensagens que os participantes mandam no grupo. Eles estão lá falando sobre o desafio, falando sobre como eles estão progredindo e eu fico mas tão feliz. É mesmo muito, muito incrível ver tanta gente compartilhando o mesmo sonho. Então, eu preciso te contar primeiro como esse desafio surgiu para você entender a importância de cada passo dele. Em resumo, eu aprendi inglês sozinha, mas demorou muito tempo. Eu não sabia estudar, eu não tinha dinheiro para investir em curso, aula, etc. Então eu acabei patinando assim no inglês por um tempo, alguns anos. Eu estudava um dia porque eu estava motivada, daí no outro dia eu já não estudava, daí esse dia virava uma semana, e ainda assim por um tempo. Eu tinha muito medo de falar errado, e na verdade eu não tinha nem ninguém pra praticar, né? E aí quando eu falava uma coisa errada, a pessoa me corrigia, eu já ficava assim, meu Deus, eu vou morrer. E aí quando eu tinha oportunidades, eu não pegava elas, né? Eu ignorava, fingia que eu não sabia inglês. Do you speak English? Não. Mas assim, eu tinha muita, muita vontade de aprender, então eu era perseverante. O meu twist, a minha jornada do herói, o meu Deus Ex Machina foi quando eu entrei pra universidade, isso eu tinha 16 anos, e aí eu comecei a entender o que eu tava errando. A propósito, sim, eu entrei pra universidade muito nova, mas isso é assunto para outro vídeo, comenta aqui se você quiser saber. Eu cursei letras e lá eu tive muitas aulas sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre metodologia. Então foi ali que eu aprendi como funciona o idioma e, mais importante, como funciona para você aprender o idioma também. O que você tem que fazer, como o seu cérebro faz para absorver todas aquelas informações, enfim. Eu comecei a colocar tudo aquilo em prática. Aí meu inglês decolou e melhorou muito rápido. Depois disso, eu sempre quis aprender um segundo idioma, mas eu tinha uma rotina corrida e eu tinha a impressão que nunca me sobrava tempo para eu conseguir colocar aquilo em prática. Mas assim, teve um momento da minha vida que eu parei para analisar os meus alunos e comecei a pensar a rotina deles, porque isso é uma coisa que eu faço para planejar os estudos deles. E aí eu parei e refleti. A maioria são mulheres, são casadas, tem filho, tem casa para cuidar, trabalha full time e tem aulas de inglês comigo. Então, se aquelas pessoas que são incríveis, maravilhosas, conseguem aprender o idioma, por que eu não ia conseguir? Será que eu realmente não tinha tempo ou estava inventando desculpa? Bom, no meu caso, eu estava inventando desculpa. No seu, não sei. Mas no meu caso, eu tava inventando desculpa, que fique claro isso aí. Eu tenho uma rotina corrida, mas eu trabalho de casa, eu tenho uma rotina flexível, eu consigo adaptar as minhas coisas. E eu queria cada vez mais entender como é que funcionava os meus alunos, como é que era se sentir mal falando um idioma que você não consegue dominar, porque cá entre nós eu já domino o inglês, então eu não tenho mais medo de falar inglês. Só que eu sabia que se eu iniciasse esse projeto sozinha, estudando sozinha, como eu fiz com o inglês, eu ia acabar desistindo, porque é difícil. Por isso que eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu fiz um comprometimento público e daí surgiu o Espanhol em 100 dias. Esse foi um projeto que eu criei nas minhas redes sociais e a ideia dele basicamente era que eu ia estudar por 100 dias e ia ver o que acontecia. Só que assim, essa era só a ponta do iceberg. Eu queria muito entender como é que funciona os meus alunos, como é que é a sensação de você tentar falar uma coisa e você não lembrar, você não saber, você travar porque você tem medo, você não se sente confortável naquele idioma. E mais do que tudo, eu queria testar a prática de que será que eu consigo aprender o idioma do zero, mesmo sem me dedicar tanto tempo? Porque, poxa, eu
Querendo ou não, eu acabei dedicando mais de 8, 9 anos da minha vida pra conseguir chegar num nível em que eu me sentia confortável falando inglês. Então eu queria testar isso aí, queria testar. E aí como é que funcionou? Eu estudava de 10 a 20 minutos por dia, eu gravava e eu postava aí nas redes. A playlist tá na descrição se você quiser ver. Esse desafio foi muito legal porque me fez com que eu não desistisse de aprender. Daí eu percebi que esse comprometimento público e os comentários que vocês deixavam nos vídeos foi o que me manteve na linha, foi o que me fez estudar. Eu até tive que dar um pause no meio do desafio por alguns problemas de saúde, mas eu retornei, porque assim, vocês pediram, vocês estavam lá, não quero ver, cadê o espanhol? Vai continuar? Tipo, vocês estavam lá me apoiando e não me fazendo desistir nesse processo. Eu acho que porque eu aprendi inglês sozinha e eu demorei tanto tempo, eu não lembrava como que era gostoso ter essa comunidade. Como é incrível ver mais pessoas passando pelo mesmo que você e compartilhar essas experiências. E aí eu quis aprender um quarto idioma. E foi assim que surgiu o 75 Bilingual Challenge. Eu não queria passar por mais um processo solitário aprendendo o meu quarto idioma. Eu não preciso, e você também não. Aí eu me propus a estudar italiano em 2024 e eu queria você juntinho comigo. E foi por isso que eu desenvolvi esse desafio, para que a gente possa chegar no nosso objetivo juntos ou juntas. Só que eu quero deixar claro que esse desafio não é algo inovador, não é a última moda que saiu da tecnologia, do aprendizado de idiomas, não é algo que foi inventado no laboratório, uma pílula que você bota na boca e fluente em 5 dias. Ele é baseado em pressupostos simples, mas que funcionam. E na verdade é por isso que ele funciona. O 75 Bilingual Challenge, ele é baseado em 5 pilares. E vou apresentar cada um deles para você agora. O primeiro é seguir uma trilha. A verdade é que você não tem que ficar pulando de galho em galho para você aprender inglês. Isso na verdade te prejudica e faz você mais ficar confuso do que aprender. Seguir uma trilha, você tem um caminho específico relacionado ao objetivo que você tem e que você se mantém nessa trilha. E cara, é sério, eu já vi alunos gastarem assim mais de 5 mil reais em curso, assistir 2, 3 aulas, daí comprar outro, assistir 2, 3 aulas e não sentir o progresso, não conseguir melhorar, porque não consegue seguir um caminho. Porque uma trilha não é qualquer trilha, e a minha trilha talvez não sirva para você. Então você precisa saber escolher a sua trilha certa relacionada ao seu objetivo e testar ela para ver se ela realmente funciona para você. Então é importante que você saiba o seu caminho, conheça a sua trilha, mas ainda é mais importante que você trilhe ele, senão você só vai ficar no mundo das ideias com o seu inglês. O segundo passo é estudar por 10 minutos. Você precisa de constância e de um tempo mínimo estudando todos os dias. Os 10 minutos são exatamente isso. É você estudar no mínimo 10 minutos ali nos dias cansados, né, nos dias corridos. Mas quando você tem mais do que 10 minutos, você vai ver esse tempo se estender. Até porque quando você acha a trilha perfeita para você, o tempo passa e você nem vê. Então, nesse quesito, o desafio funciona muito bem. O terceiro passo é ler uma página por dia. A leitura é muito importante para você adquirir vocabulário e começar a entender as coisas gramaticais, os tópicos gramaticais aplicados na prática. Só que quando você tem uma biblioteca de livros separada por nível, mais os audiobooks para você acompanhar a leitura, meu Deus do céu. A leitura é algo muito mais prazeroso do que você imagina. Ela se torna muito mais prazerosa do que você imagina. E é muito legal, porque você termina aquela página, tipo, com a sensação assim de eu entendi. É muito massa. O nosso quarto passo é gravar um áudio de no mínimo 30 segundos. O speaking é geralmente o maior objetivo das pessoas quando elas começam a aprender inglês. Afinal, você quer aprender a falar inglês, né? Mas também é a habilidade geralmente mais deixada de lado por quem estuda inglês. Aí a conta não fecha, percebe? E você, gravando o áudio todos os dias, você se dá a oportunidade de mudar isso. E é surreal o progresso que você tem depois dos 75 dias. Tipo, surreal. O quinto e último passo é compartilhar o seu progresso. Como eu te disse, sozinho você pode ir até longe, mas demora muito mais. A nossa comunidade está lá todos os dias para você compartilhar o seu progresso. E não só o seu progresso, mas suas dores, suas dúvidas, dividir ali coisas boas e coisas ruins que você está acompanhando e descobrindo nesse processo. Todo mundo está se ajudando por lá. E eu tô lá pessoalmente tirando dúvidas, ajudando a entender como é que funciona a pronúncia das palavras. Quem não entendeu alguma coisa direito na sua trilha, pergunta, eu respondo. A nossa comunidade, para mim, é o ponto mais importante do desafio, sem dúvidas. E assim, se você colocar esses 5 passos em prática, hoje, a partir de hoje, você vai ver o seu inglês melhorar. Você vai ver mudanças no seu inglês. E eu quero que você veja isso. Se você topar esse desafio, deixa nos comentários aqui
dizendo que você vai começar o desafio e em 75 dias volta e me conta como foi a tua experiência. Eu quero muito saber. Mas se você não quer fazer isso sozinho e você quer não só a minha companhia, mas a companhia de mais de 150 pessoas que já adquiriram o desafio e já toparam aí essa jornada, você pode ter acesso a videoaulas do desafio explicando cada passo, um e-book para você acompanhar com material de apoio, uma seleção que eu chamo de biblioteca de livros separado por nível para você, reuniões em grupo comigo ao vivo, onde eu tiro suas dúvidas, a gente conversa sobre o desafio, eu te dou dicas e materiais baseados no seu objetivo. E o melhor, uma comunidade passando pelo mesmo que você. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 7,53 ou R$ 74,99 à vista. Cada dia desse desafio sai por menos de R$ 1, para você finalmente colocar tudo isso em prática e ver o seu sonho de falar inglês cada vez mais perto. Assim você melhora seu inglês, investindo menos tempo e menos dinheiro do que você achou que precisava. O link para entrar está na descrição desse vídeo e assim que você entrar, você recebe por e-mail o seu acesso. E você tem acesso à plataforma, aos vídeos, aos materiais, ao nosso grupo do WhatsApp e você pode colocar em prática tudo isso e começar ainda hoje. Eu espero te ver lá do outro lado e bem bilíngue. See you there!